Podcast, episódio 1 do Pé a Foco. Pode Mulher na Pesca, com o tema Diálogos sobre a percepção dos impactos da cadeia produtiva de petróleo e gás. Hoje teremos várias convidadas. Não percam! Damos início ao nosso Pode Mulher na Pesca com Patrícia Rodim, representante do IBAMA. Sejam todas bem-vindas! Qual a importância de se discutir os impactos do petróleo com um PEA voltado para as mulheres da cadeia produtiva da pesca artesanal? O PEA Foco é exigido pelo IBAMA e é executado como um projeto de mitigação em função dos impactos da produção de petróleo e gás dos empreendimentos da Equinor. Então é fundamental, no âmbito do PEA, discutir de forma mais aprofundada os impactos da atividade de produção. E, além disso, a gente entende que também é muito importante tratar sobre os impactos das demais etapas da atividade de petróleo e gás no mar, que são a sísmica e a perfuração de poços. Isso para que as mulheres que participam do Foco, que são as mulheres envolvidas na cadeia produtiva da pesca e, portanto, mulheres que estão numa situação de maior vulnerabilidade frente a essas atividades de petróleo e gás no mar, possam compreender com maior clareza como a sua atividade produtiva e forma de vida são impactadas por cada uma dessas etapas de exploração e produção de petróleo e gás no mar. E, além disso, como o Foco é executado em diferentes municípios, 3 da região dos Lagos, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, e 2 municípios do Norte Fluminense, São João da Barra e São Francisco da Vapuana, ele se torna um ótimo espaço para que as mulheres possam trocar entre si e identificar que, dependendo do município e comunidade que vive, irão estar impactadas de forma completamente diferente. Umas são impactadas bem diretamente pelas atividades de petróleo e gás e outras nem tanto. Outras são mais impactadas, inclusive, por outras atividades, como turismo, especulação imobiliária. Então, também é importante discutir essas diferenças, que nem todas são impactadas da mesma forma e na mesma intensidade. E para além de compreender os impactos, também é importante que elas entendam e se apropriem do processo de licenciamento, que é bastante complexo, mas o PEA está aí para isso, para ajudar na construção desses conhecimentos, para que essas mulheres possam, em última instância, participar de forma cada vez mais qualificada dos espaços de discussão e de decisão no âmbito do próprio licenciamento, como as audiências públicas, reuniões técnicas e os próprios projetos socioambientais que são exigidos pelo IBAMA, como os PECAPs, os planos de compensação da atividade pesqueira, que muitas delas já foram contempladas. O PEA, tem vários projetos de educação ambiental, para além desse que é executado pela Equinor, e os programas de comunicação social. E também, qual a importância de se ter um PEA voltado para as mulheres da pesca para mitigar os impactos do petróleo? Primeiramente, acho que é importante colocar que a gente reconhece que, em função dos empreendimentos de produção de petróleo e gás que a gente licencia estarem no mar, o grupo social mais impactado por esses empreendimentos são as comunidades pesqueiras. Isso devido ao modo de vida dessas comunidades, que dependem da disponibilidade de recursos pesqueiros e, portanto, da qualidade ambiental do território marítimo e também do acesso a esse território marítimo para a sua reprodução social, e ao fato de que, em decorrência de processos históricos e estruturais que promoveram e continuam promovendo uma profunda desigualdade social e racial no país, as comunidades pesqueiras de todo o Brasil se encontram hoje em uma situação de extrema vulnerabilidade socioambiental, onde elas têm menor acesso a direitos sociais e a políticas públicas, bem como menor acesso a espaços de decisão no que diz respeito aos seus próprios territórios, características, portanto, que as fazem serem impactadas de forma mais acentuada por empreendimentos que causam impactos ambientais, como os empreendimentos de produção de petróleo e gás. E dentro dessas comunidades pesqueiras estão as mulheres envolvidas na cadeia produtiva da pesca artesanal, que, em função das relações de gênero que subjuga e oprime as mulheres, as impondo uma série de violências relacionadas ao gênero, torna essas mulheres um grupo social ainda mais vulnerabilizado dentro das comunidades pesqueiras. E como
os projetos de educação ambiental atuam visando também minimizar a vulnerabilidade socioambiental dos grupos impactados, a gente compreende que é fundamental ter um PEA voltado especificamente para as mulheres da cadeia produtiva da pesca, né? As mulheres, elas possuem uma série de demandas e pautas específicas que dizem respeito à sua realidade e experiência, né, enquanto mulher na pesca, e que, portanto, merecem um espaço para serem tratadas de forma específica, com uma abordagem e metodologia apropriada e num ambiente que elas se sintam à vontade suficiente, né, para compartilhar suas questões, suas dores, e que as permitam também criar estratégias de luta que melhorem suas vidas, né? Acredito que essa seja a importância de um PEA voltado para as mulheres da pesca para mitigar os impactos do petróleo. Seguimos nossa conversa com Maíra Ventura, representante da Equinor Brasil. Maíra, qual a importância de se discutir os impactos do petróleo com as mulheres da pesca artesanal? A discussão dos impactos, né, que a indústria do petróleo ela tem com as mulheres da pesca artesanal é essencial. Para início de conversa, né, as mulheres da pesca, elas são sujeitos da ação educativa, né, dos projetos de educação ambiental, porque essa é uma medida mitigadora, né, das atividades que geram esse impacto. Então, discutir esse impacto com elas, fazer com que elas entendam todos os processos dessa cadeia, seus direitos e deveres também, né, enquanto cidadãs nesse processo, dá a elas um empoderamento significativo e uma visão crítica também de todos esses processos, né? Então, eu entendo que dentro das comunidades que são impactadas por essa indústria, ter as mulheres entendendo todo esse processo como referência é importante também, porque as mulheres também têm um papel importantíssimo e essencial dentro da sua própria comunidade, né? Então, como eu falei antes, isso gera mais do que empoderamento, na verdade. Eu acho que dá a elas essa oportunidade e poder também de discussão, né? Que é direito delas. Então, é essencial, né? Desenvolvimento de cursos, de capacitação, aulas, discutir com elas todos esses impactos, discutir com elas os estudos de impacto ambiental e seus referidos relatórios, né, para que elas entendam cada vez mais todo esse processo e que elas estejam dentro deles, porque na verdade elas estão, mas elas precisam se sentir dentro desse processo, né? Qual a importância de desenvolver um PEA voltado para as mulheres da pesca, para mitigar os impactos do petróleo? E como isso contribui para o relacionamento da empresa com as comunidades pesqueiras? Para discutir de igual para igual, né? Então eu acho que isso é muito importante. Principalmente entendendo que essas mulheres da cadeia da pesca, que são muito importantes, têm um papel muito importante em sua comunidade, né? Muitas vezes elas não são priorizadas nessas conversas. Muitas vezes elas são até mesmo utilizadas pela sociedade, né? Então é muito importante mesmo que elas entendam o seu papel dentro da indústria, dentro da sua própria comunidade, que elas saibam os seus direitos e que elas tenham uma visão crítica em relação a todo esse processo. Sobre o desenvolvimento de um projeto de educação ambiental voltado para mulheres, né, para mitigar os impactos da cadeia do petróleo ou das atividades, né, que são realizadas pela empresa, com certeza vai contribuir para o relacionamento da empresa com as comunidades pesqueiras, né? Entendo que as mulheres, ela tem um papel essencial dentro da sua própria comunidade, como eu já falei, e o desenvolvimento de um projeto voltado para mulheres faz com que a
seja não só conhecida e seus impactos, né, os impactos desse processo sejam só conhecidos diretamente pelos sujeitos da ação educativa, mas eu entendo que elas acabam agindo como multiplicadoras dessas informações dentro da sua própria comunidade, né? A mulher, ela tem um papel essencial e único. É a mulher que cuida das crianças, cuida dos filhos e dos netos, muitas vezes, toma conta da casa, tem seu trabalho também, muitas vezes ali, muito voltado, né, na comunidade pesqueira para a cadeia da pesca, de alguma forma, né? Ela toma conta dos idosos também. Então, a mulher é a linha de frente de todo esse processo, né? E eu entendo que o desenvolvimento de um projeto de educação ambiental focado em mulheres faz com que o relacionamento com a comunidade da empresa, né, o relacionamento da empresa com essas comunidades seja muito efetivo, né? É uma porta de entrada também para a empresa estar ali realizando outros projetos, outras comunicações, né? Enfim, para estar fortalecendo todo esse relacionamento. Mas eu gostaria também de acrescentar aqui que é uma tríade, né? Para o projeto ele dar certo e ele conseguir ter os seus objetivos alcançados, nesse caso né, de alguma forma mitigar os impactos. No caso do PEA Foco, a gente está falando de um projeto que trabalha com o fortalecimento da organização comunitária, né, através das sujeitas de ação educativas, que são mulheres da cadeia da pesca artesanal. Existe uma tríade, né? A empresa que tem ali a responsabilidade de estar desenvolvendo o projeto e mitigar esse impacto. A consultoria, que é uma consultoria especializada, né, e que está há mais de 12 anos, 13 anos desenvolvendo esse projeto, e as próprias sujeitas da ação educativa. Então, a empresa também entender o desenvolvimento do projeto, ir para a comunidade, se colocar dentro da comunidade, entender suas necessidades, facilita todo também o entendimento das necessidades da consultoria de realização, às vezes, de atividades específicas, e a partir daí eu entendo que também reforce o relacionamento da própria empresa com as mulheres da cadeia da pesca. E a empresa indo para a comunidade, participando das atividades, tendo uma participação ativa nesse processo, faz com que todo esse entendimento, né, da realização do projeto, da forma com que o projeto ele é realizado, seja entendido, e que a gente possa estar desenvolvendo as melhores atividades, trabalhando da melhor forma possível com as mulheres, para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, eu entendo que o desenvolvimento desse projeto super contribui para o relacionamento, né, da empresa com a comunidade pesqueira como um todo, mas eu também entendo que o papel da empresa não é só realizar o projeto, mas para elas, é realizar o projeto com elas, com a empresa de consultoria, que eu entendo que isso é um diferencial, né? Então, eu acho que um dos segredos, né, do sucesso do PEA Foco tem um pouquinho desse tempero, né? E o projeto está sendo desenvolvido há mais de 13 anos, com evoluções perceptíveis, né? E isso eu entendo que é muito, muito importante e satisfatório. Agora temos a participação das mulheres do PEA Foco. Uma representante do Norte Fluminense e a outra da região dos Lagos, Cida e Janeci. Essa vai para vocês, mulheres com voz e vez. O que você entende por impacto ambiental? E seu entendimento sobre o que é impacto ambiental mudou quando você respondeu à enquete e depois do curso? Se você entendeu sobre os impactos do petróleo, o
o que acha que são? Como o impacto do petróleo afeta as mulheres? O impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente, que pode ser negativos ou positivos, que pode afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, e além de interferir na dinâmica do meio ambiente. Sim, depois da enquete, eu tive mais vontade de saber sobre os impactos ambientais, né, porque refletiu assim, na memória tudo que a gente vem aprendendo, e a gente, né, ficava naquele aprendizado e não pesquisava. E a enquete despertou a curiosidade de estudar mais sobre os impactos ambientais. E depois do curso, agora eu tenho mais vontade de aprofundar mais sobre os impactos ambientais, sobre as questões do petróleo, porque coisas que eu não sabia que estava, né, no fundo do mar. A gente só via falar o que estava em cima, as plataformas, mas o que estava abaixo do mar, eu particularmente não sabia, né? Eu entendi sobre os impactos do petróleo. Para mim, eu acho que são a poluição da atmosfera, vazamentos, contaminação de praias e manguezais, mortandade de animais, prejuízo na economia local, irritação na pele e nos olhos. Então, isso para mim são os impactos do petróleo na sociedade, né? Então, afeta tudo isso, né, que o petróleo pode causar no processo de extração até o consumo. O impacto do petróleo afeta não só as mulheres que trabalham com a pesca, mas as que consomem também, porque o peixe fica inapropriado para o consumo. Quando há o derramamento de petróleo no mar, não tem como não afetar tanto o pescador de água doce como nos mangues. Então, os crustáceos, peixes de rios, do mar. Então, isso afeta muito a vida das mulheres que trabalham na cadeia produtiva da pesca. Eu entendi que toda atividade humana causa impacto no ambiente e que podem ser impactos negativos e positivos. O meu entendimento depois do curso mudou sim. Aprendi que os impactos são causados por nós, humanos, e por indústrias, assim como poluição, extinção de espécies, desmatamento, mortandade de peixes e de animais, desmatamentos e outros. O que eu entendo sobre o impacto do petróleo, que traz grandes riscos para o meio ambiente, desde a extração até o refino para o consumo. Traz poluição dos recursos hídricos, desmatamento, aumenta da produção de resíduos sólidos, degradação do ambiente. Nós, mulheres da pesca, somos afetadas sim, e com sua exploração do petróleo geram diversos impactos à saúde humana, ao meio ambiente, também às espécies de peixes, crustáceos, entre outros, que dificultam os trabalhos das mulheres e da pesca artesanal, de todos os pescadores artesanais. Nos sigam nas redes sociais por aqui. No Facebook, Pé a Foco. No Instagram, Cozinhas Pedagógicas. O Pé a Foco é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA.